Mas vocês já tinham, visto, vocês participaram dessa transição médica? Porque hoje, de fato, a gente tem Sim. mais mulheres médicas, né, do que homens, mas vocês já viam isso na época da faculdade? Então o meu ano, né, lá na Unifesp, o meu ano foi o primeiro ano que foi meio a meio. Até o Ah, ano anterior tinha mais homem do que mulher. sempre, olha O só. meu ano foi o primeiro ano que foi meio a meio. E daí depois disso foi um pouquinho mais que mulher. Hoje é mais mulher do que homem, Sim, né? Mas até o meu ano foi meio a meio. Então, se você pegar, né, a primeira turma lá da Unifesp era só homem, né? com certeza. Então, o meu ano foi, né, meio a meio. Então, há pouco tempo, né? Se você pensar, Sim, pensando em eu termos de me formei medicina, em né? 2009, então, Eu entrei em 2009. É isso, na minha turma já eram mais meninos, né, então sim, foi coisa de poucos É. anos, querendo ou não, sim, né? A minha turma foi a turma 36 da faculdade. E era bem meio a meio também, mas se você pegasse aqueles quadros que tinham dos formandos de todos os anos, dava para ver direitinho, né? Pouquinhas, quase nada de mulher no Aham. início e depois começa a ter um pouco mais. E é uma coisa super recente mesmo, Sim. sim, né? Tanto que se tu pensar nos professores que a gente tinha, nos chefes que a gente tinha, a Aham. grande maioria é homem. Era isso que eu ia falar na sequência. Aí quando a gente entra na faculdade, principalmente, sei lá, nos primeiros anos, que é aquela parte mais acadêmica e tudo, a Uhum. grande maioria dos sim, professores, tutores, né, ainda são homens. sim. Como que foi para vocês, assim, ao longo, né, dos 6 anos de faculdade, ter esse enfrentamento? Talvez a gente não tenha pegado tanto, mas ainda assim, houve situações que vocês lembram que talvez, justamente, por ser mulher, às vezes a gente entra super nova na Sim. faculdade, eu entrei, tinha acabado de fazer 18 anos, vocês lembram, tem recordação de alguma situação em que talvez por ser mulher, houve algo, sei lá, que a gente não imaginava, um baque mesmo, né? Uma quebra talvez até aquele momento em que você percebeu, opa, talvez por ser mulher, isso daqui tenha acontecido ou não tenha acontecido. Vocês lembram de algo? Olha, na minha faculdade tinha muito trote, né, coisas hoje que se eu falar aqui são É. inadmissíveis, né. Então na minha faculdade tinha pelado lelê, os homens ficavam É. pelados e todas as mulheres tinham que ficar vendo. Aham. Quando no meu primeiro dia da faculdade, no primeiro dia lá que teve a festa da faculdade, eles contrataram uma mulher de programa e colocaram ela na roda com as calouras, a gente não sabia que ela era mulher de Profissional. programa, profissional do sexo. E aí e falaram pra ela, ó, quando a gente começar a cantar Pelado Lelê, você começa a tirar a roupa. Ela estava com a camiseta de caloura e todo mundo, ninguém se conhecia, Gente, todo mundo achava que ela era caloura. E aí ela começou a tirar a roupa, todo mundo ficou desesperado, as outras meninas não falaram assim, não, se tinha. você tirar a roupa, a gente vai ter que tirar também, não sei. Meu Olha o Deus. nível. Então, assim, É. imagina, hoje é uma coisa inadmissível, né? Sim, Mas a gente tinha esse tipo de trote, né? Trotes, assim, pesados, né? Muito pesados. pesados, e tanto para os homens, né? Porque é obrigado a ficar pelado, como Também. para as mulheres passar por isso, né? Então, o estresse ali, né? Não aconteceu nada ali, mas só passar por isso, esse estresse. Então, coisas hoje, assim, que a gente, hoje é inadmissível, Com né? certeza. Eu tive trote assim também. No dia do meu trote, a gente teve pontuação, notas para a barriga das meninas. Mentira. Então, as meninas tinham que levantar, mostrar a barriga, levantar a blusa, mostrar a barriga. Meu E os Deus. meninos davam notas. E as meninas tiveram que passar o cartão, né? Boca a boca, daí cair esse cartão, aquela coisa, escândalo. Sim, então foi um trote extremamente machista. E eu tenho uma situação de depois, faculdade com professor Aham. também. Teve um professor que colocou um vídeo que eu achei um absurdo e eu fui questionar ele, assim, e ele me tratou como mulher, né? Como mulher, como ele jamais falaria com um homem do jeito que ele falou Aham. comigo ali. Então, como se, você é mulher, você fica quieta aí no teu canto, não discute comigo porque eu sou homem, eu Eu tô sou mais acima. velho, eu Uhum. sou o chefe, Sim. você não é nada. Aham. E tirando essa situação, assim, aí no decorrer da faculdade, como vocês encaravam, por exemplo, talvez quando a gente começa a fazer estágio e aí realmente acaba tendo que sair desses cenários, aí vai para medicina mesmo. Que a gente vê os chefes, vê a forma como lidam, né, com os alunos, mulher, homem, e outras questões talvez de facilitação. Eu tinha a impressão em alguns casos que, por exemplo, em algumas áreas, principalmente cirúrgicas, se você era homem e você demonstrava um certo interesse, é mais fácil de conseguir acompanhar o cirurgião, de conseguir um estágio. Enfim, era uma impressão e algo que eu via de fato acontecer, mas só um exemplo. Vocês lembram de ter notado, assim, talvez outras situações em que talvez, não só
os homens favorecidos, mas a gente ali numa questão de igualdade, em termos, né, acadêmicos, desempenho, em que talvez a gente tenha sido preteridas, né, e que não tenhamos sido escolha, enfim, mas sem um critério técnico, sem nada por trás, né, apenas talvez por sermos mulheres, vocês lembram? Eu, como entrei na faculdade querendo ou pediatria ou GO, que são duas áreas que são muito mais femininas, e tinha bastante professora, mulher, né? Então, assim, os meus exemplos dentro da faculdade sempre foram mulheres, né? Então, eu acabei tendo muito pouco contato, assim, com os professores homens, assim, Sim. né? Mas, assim, o que a gente via, assim, eu acho que principalmente quando eu tive isso, isso na residência, que o professor, por exemplo, não, vai terminar a residência, vai engravidar, então não vou chamar para me acompanhar no consultório, por exemplo, porque daqui a pouco vai engravidar e vai me deixar na mão, sabe? Sim. Então esse tipo de coisa, assim, que eu sentia, né? Que tipo, não, então depois vai casar, vai focar na família e aí não vai perder o foco, então não vou chamar para minha, sabe? Porque sempre você tá na residência, você tem naquele professor, aquela professora que te chama, né? Para começar ali. Sim, então exato. isso eu percebi, assim, dos homens, né? Eu percebia que a gente tinha uma escala, né? Principalmente em cirurgia e ortopedia. Então, os preferidos, o top, eram os meninos, depois vinham as meninas bonitas, que eles consideravam bonitas, que eles chamavam para as coisas para ficar perto, e o resto. Então, tinha essa escala de preferência, sim, principalmente nessas duas especialidades. Você falou sobre essa questão da aparência, em algum momento você contou dessa situação, né, mas em outros momentos em que a questão não só de ser mulher, mas a cobrança da aparência física. Você falou da questão do trote, uma coisa absurda que se a gente for pensar, né, hoje em dia, é incompatível, né, com, sei lá, o que a gente pensa, o que a gente carrega, mas houve outras situações, assim, claras que ou vocês presenciaram, ou com amigas, enfim, histórias dentro da medicina mesmo, faculdade, fora da faculdade, mas que envolvesse essa cobrança que, por ser mulher, a gente tem que estar sempre, né, bonita, bem apresentável, e que para homem talvez era algo que não se estendesse. Sim, acho que de vestimenta, né? Às vezes, Com tipo, certeza. não, o homem ir de shorts não tem problema, né? Sei lá, não. A mulher ir de shorts, não pode, né? Então, acho que sim. Com certeza. Tinha uma diferenciação muito grande, né? Aquela menina que vai toda arrumada, ela tem mais voz, ela tem mais atenção, ela tem mais cuidado dos outros do que a menina que não tá tão preocupada não tá com tão isso. preocupada, ia mais normal, tinha aquelas modeletes, né? E elas eram tratadas diferentes. Pelos homens, né? Elas eram tratadas diferentes. Quanto mais arrumada você fosse, mais bem tratada você era. E não cabia ali a tua técnica, o teu estudo, e sim a tua aparência, como você estava vestida e a nota que a tua barriga tinha recebido. Eu tô ainda chocada com isso, uma coisa muito, muito absurda, que nem aconteceu há tanto tempo, mas que se você for pensar, sei lá, imagina que isso aconteceria, não sei, no século passado? Não, coisa de aqui, agora. Pouquíssimo tempo. Anos 2000. E depois, gente, que vocês terminaram a faculdade, aí realmente entraram na residência. Eu acho que nós três, é isso, a gente está em áreas, clínica, PED, GO, que a gente não vê algo assim, acho que tão evidente. Mas como você comentou, talvez se a gente tivesse aqui uma ortopedista, uma cirurgiã, alguém, sei lá, mesmo dentro da cirurgia, algumas especialidades, como a uro, por exemplo, áreas em que você basicamente não vê mulheres, talvez a gente até conseguisse, né, ter acesso a outros tipos de conversa, de história. Mas uma vez que tá na residência, a gente foi, né, todas para hospitais grandes, de referência. Vocês lembram também de situações ali de dia a dia, agora que não envolvem mais só professor. Envolve a assistência, preceptor, paciente, acompanhante. Porque eu lembro que, na época, foi isso, eu entrei muito nova na faculdade, saí muito nova. Por muitas vezes, eu não era tida como a médica. Sim, já pressupunham que eu era estagiária, que ou eu era aluna, estagiária, e aí pediam para falar com o médico, e sempre o artigo, né, no masculino, e aí pediam, mas eu quero falar com o médico, né, traz um médico aqui. E eu lembro que isso era algo que, na época, nova, me chateava, falava, pô, tudo
bem, legal ter aparência de novinha, mas não se resume a isso. Eu vim aqui, fiz o meu papel, fiz uma baita anamnese, um exame físico legais, mas na hora de falar sobre conduta, de falar o que eu vou fazer, aí eu não tenho capacidade técnica para isso. Eu preciso estar subordinada a alguém e outra pessoa, de preferência do sexo masculino, vai vir falar o que deve ser feito. Então eu lembro que isso, para mim, pegava. E houve algumas situações. Vocês lembram também, recordam de algo Sim. nesse sentido? Eu sempre tive cara de mais nova, né? E magrinha e tal. Então, às vezes eu punha roupa para parecer mais velha. Então, assim, usava óculos, por exemplo, eu gostava de usar lente, mas eu não ia, por exemplo, com lente, ia com óculos, porque parecia um pouco mais velha. Porque Aham. várias vezes falava, chama o médico, você é aluna. É. Né? Então era assim, muitas vezes, muitas vezes. Então eu sempre tentava assim colocar uma roupa mais velha, assim, e você nunca via isso com os homens, né? Não, Podia exatamente, não ter, acontecia. não. É. Eu fiz uma residência que é praticamente toda de mulheres, mas os meus chefes eram majoritariamente homens. Os preceptores, majoritariamente homens. Assim, então, tem essa discrepância de a mulher ela chega até um certo ponto, mas ela ela não não passa. vira chefia, Uhum. ela não vira Aham. liderança. E a gente, nós éramos em 10 residentes de pediatria. 9 mulheres e um homem. E uma vez, um dos chefes quis fazer premiação por desempenho na residência e ele queria dar para o homem. O único O único entre os homem. 10. E assim, ele não é. Ele sempre foi muito bom. Não estou tirando nenhum mérito dele. Mas a gente estava todo mundo no mesmo barco. Sim. Né? Naquela residência, puxada, um monte de plantão, um monte de paciente. Então, assim, ele não era excepcional a ponto de ser premiado por isso. E se destacar das outras Se 9, né? Exatamente. Mas era o único homem. Então, o tratamento com ele era diferente. A proteção a ele era diferente, né? O cuidado, quem era chamado para fazer uma coisa ou outra, tinha um caso interessante, quem era chamado para acompanhar era ele. Então, mesmo numa residência majoritariamente feminina, Aham. o homem era o destaque. E eu acho que fica a impressão de que a gente, ao menos algo que eu também sempre carreguei, que a gente tem que fazer mais para ser vista, não é nem Sim. mais bem vista, Uhum. é fazer mais para ser vista. Porque o fácil, né, acho que o que é basal talvez na visão de quem já tem essa coisa tunelada, né, de preferir o sexo masculino, é realmente premiar o que às vezes é medíocre, mediano, e medíocre no sentido da palavra, de mediano mesmo. E se a gente quisesse ter alguma posição de destaque, tinha que se esforçar muito mais, ir Sim. atrás, e por vezes até o que eles consideram como atitudes, né, às vezes histriônicas, que é falar mais alto, defender um ponto de vista. Sim. Então, vocês já passaram por situações em que, por exemplo, a gente pode ser vista como agressiva, taxativa, principalmente depois de formadas, em que todas nós, em algum momento, a gente esteve ali, talvez num cargo em que a gente estivesse numa hierarquia maior e aí tivesse que falar com internos, com residentes, né, R-, com, sei lá, alunos no geral. Mas em que vocês tiveram, você falou da questão da roupa, né, Nath, para Sim. parecer mais velha, em que a gente tivesse que impersonar uma coisa realmente, né, de autoridade, para poder exercer a autoridade, Sim. que já era nossa. Eu tive uma situação quando eu voltei para o interior. Quando eu voltei para o interior, eu comecei a atender parto, né, no único hospital que tem lá da minha cidade. E os anestesistas, todos homens, a maioria homem, mais velhos. E eu comecei a atender parto, e aí eu precisava chamar os anestesistas, eles tinham um esquema de atendimento, e aí eu acabei quebrando um pouco esse esquema deles. E aí teve uma vez que eu chamei, tipo, era um parto, e aí tava assim, no meio-dia mais ou menos, e aí o paciente precisava de analgesia de parto. E aí eu liguei, a anestesista era para estar lá no hospital, mas tinha saído. Daí a enfermeira falou que ele tinha ido pagar um boleto. E aí eu liguei para o anestesista e falei assim, você pode vir fazer analgesia de parto? Ele falou assim, agora eu não vou. Eu tô aqui no centro, eu vou só daqui uma hora. Só que daí o marido da paciente ouviu, porque Putz. estava no Viva Voz. O marido da paciente virou uma fera, saiu fazendo reclamação na ouvidoria, não sei o quê. E aí o anestesista apareceu em 5 minutos. O anestesista apareceu. Esse cara me xingou tanto. Sério. Ele gritava comigo.
dentro da sala do conforto médico, ele gritava comigo que a paciente ouvia da sala de anestesia. Ele gritava, quem manda aqui nesse hospital sou eu. Você não é bem-vinda nesse hospital. Que absurdo. Era nesse nível. E aí eles tentaram fazer de tudo para que eu não atendesse no hospital, porque eu estava atrapalhando o esquema dos O bonitões. status quo dele, né? Que É. já tava ali tudo Então, assim, eu pronto. sofri muito mesmo com isso quando eu fui para o interior, assim, tive que bancar uma barra por conta disso, de homens anestesistas que tinham um esquema e que eu era uma menininha. Ele falava assim, você não é bem-vinda aqui, o que você está fazendo aqui? Você não é bem-vinda. E a gente tá falando sobre isso até antes de começar, né? Que às vezes, até na forma como se referem a nós, são usados termos que não seriam usados Nunca, para mas um nunca semelhante, falaria. né? Nunca Então, ou falaria apelar com- para a questão da beleza, ou então para a questão da idade, numa tentativa de inferiorizar, né, Uhum. a gente. Sim. Eu acho que, como pediatra, e falando que eu já trabalhei muito em maternidade, eu teria inúmeras histórias desse tipo para contar. Primeiro, com obstetras, homens, Sim. que não respeitavam absolutamente nada. O pediatra não tinha conhecimento de nada. Se a gente pedia coisas simples, ó, espera um minuto para clampear o cordão, eles fingiam que não estavam nem aí, Uhum. sabe? Eu tive uma situação com um obstetra, homem, que eu estava atendendo um neonato em parada e ele estava fazendo uma cesariana eletiva. E aí eu levantei a voz com ele, eu briguei, ele me levou para o conselho de ética. Meu Deus. Porque como que eu estava negando que ele fizesse? Eu estava proibindo ele de fazer a cesariana, porque eu não poderia estar na sala de parto, porque eu estava reanimando um neonato. Meu Deus. E ele bateu o pé e ele fez a cesariana Eletiva. eletiva. Porque para ele, tanto faz como tanto fez, eu estar dentro da sala de parto. Que absurdo. Eu era um apêndice ali para ele, né? Teve essa história. Eu tenho história com parecer. Eu fazia enfermaria e a gente pedia muito parecer de cirurgia, de otorrino. E era um absurdo eu pedir o parecer para ele que ele tinha que ir no hospital. Se deslocar. Se deslocar no Ah, hospital? tem que atender, tem que ver Ou- paciente. O cara ia lá, fazia uma cirurgia, sei lá, uma hérnia, e aí ele fazia, entregava na enfermaria e dizia assim, ó, criança você prescreve. Não era meu paciente, eu nunca tinha visto, não me pediu nem por favor, É um sabe? tratamento impositivo, né? Ela me falou disso, eu lembrei de um caso, mas assim, fora do hospital, que eu estava almoçando num restaurante, e aí uma pessoa da recepção ali do restaurante passou mal. E aí ela passou mal e eu estava ali na frente dela, eu já fui prontamente ajudando assim, daí chegou um senhor, falou assim, dá licença, me empurrou, falou assim, dá licença que eu sou médico. Aí eu olhei para ele assim, eu também sou. Daí ele falou, ele estava no interior, ele falou assim, eu não te conheço. Aí eu falei assim, eu também não. Qual que é seu sobrenome? Não, qual que é seu sobrenome? Eu falei, meu nome é Natália. Que isso? Pouco me interessa o sobrenome, porque no interior tem isso, né? Muito. Pouco me interessa, eu falei, meu nome é Natália. E continuei atendendo.